Ele me disse isso como quem lembra alguém de fechar a torneira. Direto, despreocupado, sem um pingo de dúvida. Eu tinha acabado de reorganizar a sala. Movi o sofá um pouco. Coloquei a mesinha mais perto da janela. Nada caro, nada dramático. Apenas uma mulher tentando fazer o lar parecer seu. Eric estava na porta, a bolsa ainda no ombro, os olhos varrendo o cômodo, como um inspetor que encontrou uma infração. Eu paguei tudo nessa casa, ele disse. Cada cadeira, cada cortina. Você não ganha, não contribui com nada. Então, nada nessa casa se move enquanto eu não mandar. Abri a boca. Stella. Apenas o meu nome, como um ponto final, como uma porta batendo na minha cara. Fechei a boca. Ele foi para a cozinha e perguntou o que eu tinha cozinhado. Com a mesma voz, completamente calmo, como se não tivesse acabado de dizer que eu não tinha o direito de existir livremente na minha própria casa. Fiquei parada no meio daquela sala por muito tempo depois que ele sumiu. O sofá estava na nova posição. Fiquei olhando para ele. Pensei em empurrá-lo de volta. Pensei no fato de que eu estava realmente considerando desfazer algo tão pequeno e inofensivo, porque meu marido havia decidido que eu precisava de permissão para respirar na minha própria casa. Deixei o sofá onde estava. Foi a menor rebeldia que já fiz, mas foi alguma coisa. Meu nome é Stella. Cresci como a terceira de 5 filhos. Minha mãe vendia na feira toda manhã antes das 6. Meu pai dirigia um ônibus que quebrava mais do que andava. Não éramos pobres de espírito, mas éramos pobres de dinheiro. Então, quando Eric entrou na minha vida aos 24 anos, Eric com emprego estável, carro limpo, voz tranquila, senti como se Deus finalmente tivesse respondido às orações que eu fazia de joelhos, ainda menina. Ele era bom, de verdade bom. Pagou meu aluguel quando o dono da casa ameaçou me colocar para fora. Ficou 6 horas na sala de espera do hospital sem reclamar. Lembrava de detalhes, que eu gosto de chá, que barulho alto à noite me assusta. Quando me pediu em casamento, não hesitei. E quando ele disse, Stella, você não precisa trabalhar, tenho o suficiente para os 2. Ouvi aquilo como amor. Ouvi finalmente. Pedi demissão. Disse a mim mesma que era temporário. Mas os meses foram passando e o conforto foi se enrolando em mim como um cobertor quente. Cozinhava, limpava, embelezava a casa dele e aos poucos, sem que eu jamais tivesse decidido, desapareci. Não fisicamente, eu estava lá todo dia, mas a Stella que um dia trabalhou 2 empregos para ajudar os irmãos, a Stella que economizou 3 meses para comprar um fogão para a mãe, essa Stella foi se apagando. Não percebi porque Eric ainda era bom nos primeiros 3 anos, mas a gentileza, eu aprenderia, pode se tornar uma coleira. As mudanças foram chegando devagar. Brigamos sobre onde passar o Natal e ele me interrompe. Stella, eu pago as passagens. Vamos onde eu digo. Sorri. Disse a mim mesma que ele estava estressado. Num jantar com colegas, faço um comentário sobre política. Simples, inofensivo. Eric me olha do outro lado da mesa. Meu bem, fique nos assuntos que você entende. A mesa fica em silêncio por 2 segundos. Pego o copo. Não digo nada. A terceira vez.
a quarta, a quinta. Cada uma pequena o suficiente para descartar, mas foram se acumulando como tijolos, uma parede se erguendo ao meu redor, uma pedra por vez. Até que numa manhã percebi que precisava pedir permissão ao meu marido para visitar minha própria mãe. Não porque ele tivesse proibido, mas porque eu não tinha dinheiro para o transporte. É isso que a dependência faz com você. Não tranca a porta, só garante que você não tenha sua própria chave. E é aqui que a história fica difícil. Minha irmã liga chorando. Mensalidade. Tiraram o nome dela da lista. Entrei no quarto onde Eric estava gravando a gravata e pedi baixinho. Ele nem se virou. Quer ajudar sua irmã? Arranja um emprego, ganha seu próprio dinheiro e joga onde quiser. Fiquei paralisada. Esse era o mesmo homem que uma vez dirigiu 2 horas na chuva para me trazer um analgésico. O mesmo que me chamava de sua paz, de seu motivo. O que tinha acontecido com aquele homem? Não tinha resposta, mas sentia a forma de algo se quebrando dentro de mim. Uma quebra silenciosa e assustadora. Do jeito que porcelana antiga racha bem no meio antes de finalmente se partir. Honestamente, só então comecei a realmente olhar. Não para ele. Para ele eu tinha olhado demais. Comecei a olhar para mim. No que eu tinha me tornado. O quanto eu tinha me afastado da mulher que eu era. Numa noite, estou na varanda olhando a rua lá embaixo. Uma jovem caminha rápido, bolsa de laptop no ombro, comprando comida com o próprio dinheiro tirado da própria bolsa. Está rindo de alguma coisa, a cabeça jogada para trás, completamente despreocupada. Fico olhando até ela sumir na esquina e sinto algo que não sentia há muito tempo. Inveja. Não a amarga, a sincera. Aquela que te diz a verdade sobre o que você quer. Eu queria ser ela. Queria andar pelo mundo sabendo que o dinheiro na sua mão é seu. Isso eu tinha dado de livre vontade e não tinha percebido até sumir. Me pergunto, se Eric fosse embora amanhã, o que eu faria? A resposta vem rápida e me apavora. Nada. Nenhuma poupança. Nenhuma experiência profissional. Diploma guardado numa gaveta há 6 anos. 32 anos e começando do zero. Mas o que me assustou mais do que o zero foi a pergunta por baixo. Como eu deixei isso acontecer? Porque ninguém me forçou. Eric jamais disse, Stella, quero que você se torne completamente desamparada. Só facilitou parar de tentar. Tornou a dependência confortável. E eu, exausta de anos de luta, corri para esse conforto de olhos abertos. Confundi ser cuidada com ser segura. Não é a mesma coisa. Ser cuidada pode acabar no momento em que a pessoa que cuida de você decide parar. Ser segura significa que você consegue cuidar de si mesma. Preste atenção nesse detalhe porque vai ser importante. Por volta dessa época, percebi as ligações. O telefone de Eric sempre virado com a tela para baixo. Ligações no banheiro. Um leve cheiro de perfume que não era meu, no colarinho da camisa numa quinta-feira. Não o confrontei imediatamente. Ainda não tinha chão firme sob os pés.
Em vez disso, liguei para minha prima Ngozi, que há 3 anos tocava um negócio de catering. Vem no sábado, ela disse. Tem coisa para aprender. Estava lá às 7 da manhã. Esses sábados com Ngozi mudaram algo em mim. Não porque catering fosse minha paixão, mas porque pela primeira vez em anos eu estava fazendo algo por mim. Algo que não tinha nada a ver com o horário ou a aprovação de Eric. Estava me movendo. E movimento, descobri, é remédio. Eric não percebeu nada disso. Estava cada vez mais ausente. Nossas conversas foram se tornando transacionais. Stella, onde estão minhas meias? Stella, o que você cozinhou? Stella, não vou estar em casa para o jantar. Era esse o nosso casamento. Frases de 4 palavras e silêncios vazios. Eu devia estar devastada. Em vez disso, estava ocupada. Então chegou a noite em que tudo se partiu. Fui dormir cedo, mas algo me acordou um pouco depois da meia-noite. O telefone de Eric estava na mesinha de cabeceira. A tela acendeu com uma mensagem. Meu amor, quando vai contar para ela? Estou cansada de me esconder. Fiquei olhando para aquela tela por um longo tempo. Depois coloquei o telefone com a tela para baixo, deitei no travesseiro e fiquei encarando o ventilador de teto, girando devagar no escuro. Naquela noite não chorei. Só pensei, então é aqui que chegamos. Pensei na menina com a bolsa de laptop, no caderno de Ngozi, no diploma na gaveta, e tomei uma decisão, quieta no escuro. Vou embora. Não agora, não com nada. Mas vou embora. Esperei 3 semanas. 3 semanas me preparando e movendo coisas silenciosamente a meu favor. Conversei com Ngozi sobre ficar na casa dela. Comecei a guardar um pouco, o troco que eu ficava. Liguei para uma amiga antiga, a Maca, agora advogada. Stella, conheça seus direitos antes de se mover. Anotei tudo. Quando finalmente o confrontei, era um sábado à tarde. Sentei de frente para ele e disse o nome dele claramente. Sobre a mulher cansada de se esconder, eu disse. O cômodo ficou em silêncio. Eric colocou o telefone com a tela para baixo. E então fez algo que eu não esperava. Não negou. Não pareceu envergonhado. Me olhou com uma impaciência cansada, como um homem encarando um problema que pretendia resolver faz algum tempo. Chama Priscila. Trabalha na empresa. Já faz 8 meses. 8 meses. O número caiu no meu peito como uma pedra em água parada. Quero a separação, eu disse. E então, e isso nunca vou esquecer, ele sorriu. Não um sorriso gentil, um sorriso de autoconfiança pura, sem concessões. Stella, ele disse, para onde você vai? Você não tem emprego, não tem poupança, não trabalha há 6 anos, sua família não tem como te sustentar. Qual é exatamente o seu plano? Não é da sua conta, eu disse. Ele sorriu baixinho. Você volta em 2 semanas. Eu te conheço, Stella. Você não foi feita para a luta. Sem mim, você não tem nada, nada. Ele disse isso tão facilmente, como se fosse simplesmente um fato. Me levantei. Saio até segunda-feira, eu disse.
Ele pegou o telefone, abaixou o volume da televisão. Realmente acreditava que eu não ia embora. Fui embora no domingo. Arrumei roupas, documentos, o diploma daquela gaveta, a foto da minha mãe. Tudo em 2 bolsas. Ngozi veio com o carro. Carregamos tudo enquanto Eric estava no banho. Quando ele saiu com a toalha e viu as bolsas, foi aí que o rosto dele mudou pela primeira vez. Tranca quando sair, eu disse, e saí daquele apartamento sem olhar para trás. Minhas mãos tremeram o caminho todo, não de medo, de uma sensação avassaladora, assustadora, elétrica, de alguém que acabou de pular de uma altura grande e agora consegue voar. O primeiro mês foi a coisa mais difícil que fiz na vida adulta. O quarto de hóspedes de Ngozi era pequeno, o colchão afundado no meio, o teto com uma mancha de umidade. Deitei lá muitas noites conversando com minha ansiedade. A ansiedade dizia, volta, ele tinha razão, você não consegue isso. Eu dizia, espera. Nenhuma renda. O pouco que tinha guardado sumiu em 3 semanas. Minha mãe se ofereceu para mandar o que pudesse da barraca. Essa oferta quase me partiu, porque eu sabia o quanto aquele dinheiro custava para ela. Não aceitei. Em vez disso, Ngozi me deu trabalho de verdade. Lavava, picava, servia, carregava panelas pesadas. Tinha 32 anos e carregava conchas em festas alheias. Não me permiti sentir vergonha. Nos dias em que a vergonha tentava se infiltrar, lembrava do sorriso no rosto de Eric. Você não tem nada. Esse sorriso era combustível. Em 3 meses, algo começou a mudar. Negociei um acordo de porcentagem com Ngozi. Para cada novo cliente que eu trouxesse, ganhava uma parte. Trouxe 4 novos clientes no primeiro mês. O dinheiro não era o que muda uma vida, mas era meu. Quando segurei o primeiro envelope de dinheiro que eu tinha ganho completamente, sentei sozinha e fiquei só segurando. Não contei imediatamente. Só fiquei sentada com o peso dele nas mãos, sentindo algo que não sentia há 8 anos. Dignidade. Também iniciei um negócio de decoração. Percebi uma lacuna no mercado para decoração personalizada de eventos. Investimento pequeno, demanda real. Perfil no Instagram. Primeiro pedido. Fotografei, publiquei, em uma semana 3 novas consultas. Pequeno, consistente, meu. Até o 6º mês, saí do quarto de Ngozi. Uma kitnet pequena, uma mesa usada e 2 cadeiras. A foto da minha mãe na parede. Fiquei parada no meio daquele cômodo pequeno e simples e me senti como se estivesse num palácio. Porque cada centímetro quadrado daquele aluguel tinha sido pago pelas minhas mãos. Ninguém podia me tirar isso. Até o fim do primeiro ano, o negócio havia crescido. Uma equipe pequena, renda estável, poupança numa conta só com meu nome. E então comprei um carro, um Honda usado, modesto, funcional.
Quando saí do estacionamento, parei na beira da estrada porque estava chorando forte demais para ver. Choro de alegria, choro de cura. O tipo que esperou anos dentro de você. Não demorou para Eric ficar sabendo. Dirigindo para a casa de uma reunião com cliente, janelas abertas. O nome dele na tela. Fiquei encarando por 3 segundos. Depois atendi. A voz estava diferente, menor. A confiança tinha sumido, como o ar saindo devagar de um pneu. A gente pode conversar de verdade? Ele disse. 1 ano antes, isso teria feito meu coração disparar de esperança e medo. Agora ele só ficou sentado, quieto e claro. Sobre o que? Perguntei. Na 4ª ligação, ele disse a única palavra pela qual eu esperara durante todo o casamento. Me perdoa. Sem performance, sem negociação. A voz de um homem que passou tempo suficiente sentado sozinho com as consequências. Nos encontramos num restaurante pequeno. Minha sugestão. Fui até lá no meu Honda e cheguei 3 minutos antes dele, o que pareceu de alguma forma importante, chegar nos meus próprios termos. Ele estava com aparência cansada, curvado. Trouxe flores, segurava-as sem jeito. Foi honesto. Sobre o controle, sobre como minha dependência era uma ferramenta. Eu sabia o que estava fazendo quando te dizia isso, e tenho vergonha. Olhei para ele. Olhei para esse homem que uma vez me chamou de sua paz, e que depois me olhou nos olhos e disse, você não tem nada. Pensei na mancha no teto de Ngozi, no primeiro envelope de dinheiro, na beira da estrada e nas lágrimas no volante. Eric, eu disse, acredito que você está arrependido, de verdade. Ele se inclinou para a frente. Mas o arrependimento não muda o que eu construí, não muda quem eu sou agora. E quem eu sou agora não cabe de volta no que nós éramos. Ele ficou em silêncio. Não havia raiva em mim, nem satisfação, nem desejo de punição. Apenas uma sensação limpa e serena de uma mulher que encontrou chão firme e não pretende abandoná-lo. Passei anos me tornando menor para caber no seu conforto. Me perdi tão completamente que mal consegui me encontrar de volta. Me encontrei e não vou arriscar me perder de novo. Não tem como? Ele perguntou baixinho. Não tem, eu disse gentilmente, firmemente, completamente. Peguei a bolsa, deixei as flores na mesa, saí para o ar quente da noite. E o que senti não foi triunfo. Triunfo é uma palavra pequena demais. O que senti foi inteireza, a sensação de todos os pedaços partidos de mim, recolhidos um a um e remontados em algo mais forte que o original. Fui para casa com as janelas abertas e o rádio ligado. O apartamento me esperava, o negócio crescendo, meu nome em cada conta, cada contrato, cada depósito bancário. Eu era Stella e tinha tudo o que precisava. O momento em que você para de ser financeiramente dependente de alguém é o momento em que ninguém mais pode segurar sua vida sobre sua cabeça. Comece pequeno. Comece agora. Comece com medo se precisar. Mas comece. Se essa história te tocou, deixa um like. Me ajuda mais do que você imagina a continuar trazendo histórias assim. E me fala nos comentários, você se reconhece nisto?
porque leio cada comentário. Se você passou por algo parecido, quero ouvir sua história. Se inscreve no canal. Toda semana uma história nova. Algumas são até mais difíceis que essa.